tinha colocado aqui uma musiquinha para gente, estava preparando aqui um texto. Mesmo assim, eu vou deixar aqui o chat aberto para facilitar a leitura. Bem, todo mundo aqui já me conhece ou tem alguém que ainda não me conhece? Eu geralmente ignoro as apresentações, né? Porque sempre a gente está disponível aí para todos os lugares e para todas as pessoas. Mas se tem alguém aqui novato, só tem aqui Vanessa, Eliane, Cione, que eu também não sei quem é. Eliane está na mentoria, Matilde é mega ultra power, facilitadora também com a gente aí pelo mundo, que agora ela está realmente pelo mundo. Eu fico muito feliz de vê-la voando alto e para longe, bem longe. Que mais é possível agora, né, dona Matilde? Que mais é possível agora? Gente, e a Matilde, dentre todas as pessoas que estavam aqui, eu estava vendo aqui o nome, foi uma pessoa que participou em junho do primeiro workshop que eu tinha feito sobre a alegria dos imóveis. Você quer falar alguma coisa sobre o que foi e o que trouxe para você de benefício, Matilde? Tem alguma coisa aí para compartilhar com a gente? Olha, eu estava vendendo um imóvel naquela época, né? Este ano, na verdade. Foi em junho, né? O primeiro foi em junho, tá, pessoal? Ele já estava à venda desde janeiro, contribuiu para eu me conectar mais, e trabalhar mais no desapego, né? Uma percepção que foi muito interessante foi perceber quantas memórias eu tinha ali apegada a elas, né? Principalmente memórias de transformação, de mudança, mas num sentido meio dolorido, né? Isso me ajudou a aliviar essas memórias. E mais ou menos em julho, agosto, apareceu uma pessoa e tinha duas opções, ele e mais um, escolheu por ele. E a escritura foi assinada agora pela minha irmã, né? Eu não estou lá. Deixei uma procuração para ela assinar, foi assinada agora dia 17, em 5 Uau! né? Então, só veio a contribuir para essa facilitação em eu soltar o meu primeiro apartamento. É né? verdade, a história do apego era isso, porque foi sua primeira aquisição, né? A sua primeira casa, o seu primeiro teto independente, família, né? Que lindo. Independência, liberdade, escolha. Então, precisei Parabéns. trabalhar um pouco essas informações e veio a clareza, né, nesse workshop. Foi muita contribuição. Em breve vou receber o valor dele. Uhul! Como pode melhorar? Eba! Então, pessoas, a Gelisa, né, está aqui trazendo para vocês uma facilidade, que é o que a Matilde acabou de colocar, né? A gente usa em Axis a palavra facilitação. Então, na verdade, nós não somos ditos, né, professores, porque, na verdade, o que a gente gosta é de trazer facilidade para a vida das pessoas enquanto consciência. Então, a gente traz à tona, através de ferramentas de Access Consciousness, das quais, né, hoje nós temos já uma gama aí de cursos que foram realizados desde 2018, e antes de 2018 eu também fiquei um tempo dentro de uma imobiliária, oficialmente trabalhando apenas como corretora de imóveis. E aí o que aconteceu? Ao longo desses anos, eu fiquei afastada dessa área, que foi 2018, 19, 20, e no final de 2021, efetivamente, eu atualizei o meu CRES no Tocantins, renovei, né, a minha anuidade, e aí, através de perguntas, aquilo foi me conectando com essa energia de unir todo o meu conhecimento técnico em relação aos imóveis. Eu sou apta, inclusive, a dar perícia judicial dentro do judiciário para questões de imóveis. Então, vira e mexe, tem um advogado que faz para vocês entenderem um pouquinho, faz uma conciliação, né, de um divórcio, e aí, se tem bens ali,
os imóveis, né, eles precisam passar, geralmente, 90% dos casos é assim, por um perito imobiliário, onde a gente certifica que aquele bem que está sendo compartilhado ou dividido, ou vai ser vendido para dividir a grana dele, passa por uma perícia com um corretor de imóveis. E isso é muito interessante, porque depois de 2020 e 2021, do auge da pandemia, nós tivemos um crescimento no Brasil de 43% a mais de divórcios em relação ao ano de 2018 e 2019. Então, assim, foi muito expressivo esse número, né? E o que estava sempre em jogo? O imóvel, porque uma família, na pior das hipóteses, dentro de uma estrutura classe média, digamos assim, ela tem um imóvel. E eles compraram geralmente juntos, e aí no final do casamento, a briga se torna inevitável, porque acaba um pagou mais, outro pagou... E aquela coisa. Aí a gente entra, né, nesse espaço aí de facilitar para que o imóvel tenha uma paz, para trazer paz para a vida das pessoas também, né? E deixa de ser um objeto de briga, né, de discussão. Então, o que surgiu? Vou pedir para alguém fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Ativar o mundo. Tá, só para a gente poder gravar e não ficar com ruídos na gravação, tá? Então, o que surgiu, né? Com esses índices e tudo aquilo que eu já tinha de ferramenta enquanto corretora de imóveis, eu comecei a aplicar também para fazer negociações em relação a esses imóveis. Eu atendendo pessoas, né, e várias vezes, o tema era preocupação com o financeiro, desfazendo de bens para recuperar crédito e diminuir dívidas, ou, na melhor das hipóteses, né, como a Matilde trouxe, ela estava vendendo e ela está multiplicando o patrimônio dela porque ela está fazendo outros tipos de investimento. Então, independente da situação, se desfazer de algum imóvel ou para adquirir algum imóvel, essas ferramentas de Axia são extremamente úteis. A gente tem o workshop Alegria dos Imóveis, passando esse próximo sábado, hoje é dia 22, né? Eu tinha até deixado aqui um calendário. Então, ó, dia 22, dia 29, de novo a gente vai ter um Zoom aberto como esse. E no dia 5 de novembro, eu vou fazer um workshop, que é de aproximadamente 2 horas, sobre a entrega dessas ferramentas. Mas eu estou aqui hoje para trazer para vocês algumas informações, né, que pode já vocês perceberem aí e aplicá-las no dia a dia. Eu dividi, né, eu até pedi assim, anota aí no seu caderninho lá no grupo, né? Eu coloquei, primeiro, o segredo das perguntas para conectar, comunicar e engajar os seus negócios, ou seja, tudo que está relacionado aos imóveis, mas também pode ser aplicado nas vendas, pode ser aplicado em outras áreas, desde que vocês fazem os ajustes, né? Sendo uma contribuição para os imóveis e para as pessoas. Toda pessoa que vende um imóvel, ela está beneficiando alguém que está comprando, algum corretor que está negociando, intermediando aquela venda, e também pessoas que vão depois ou reformar o imóvel, ou mobiliar o imóvel. Então, gente, toda vez que a gente está adquirindo um bem, móvel ou imóvel, a gente está gerando fonte de renda. Se a gente está gerando fonte de renda para outras pessoas, a gente está sendo a energia do dinheiro. Então, tudo que se requer é que isso seja devolvido para a gente em forma também de contribuição. Porque se nós pensarmos que nós somos a fonte, que nós somos energia e que nós também temos o poder de fluir contribuição, as coisas ficam muito mais fáceis. Elas ficam abertas a não termos definições, limitações, bloqueios, e tudo é feito com mais facilidade. Olha só, a Matilde, quando disse para a gente que ela vendeu o imóvel dela com 60 dias. E esse imóvel foi o primeiro imóvel da vida dela, e mesmo usando ferramentas já, porque ela já estava facilitadora e já usa pergunta 24 horas, quem segue ela nos stories sabe disso, ela teve uma consciência durante o workshop que foi o apego, por conta das memórias que ela tinha daquele lugar.
Então, assim, o fato de você ou ter dificuldades, ou você ter facilidades, é você escolher o lado que você quer usufruir, né? Se pode ser difícil, é uma escolha. Agora, se pode ficar fácil, também é uma escolha. E quando eu trouxe aqui o segredo das perguntas para conectar, comunicar e engajar, porque as perguntas literalmente abertas, né, e não conclusivas e nem afirmações, porque tem gente que faz a pergunta como se fosse uma afirmação. Não. Quando você faz a pergunta e ela é aberta, você tem um grande executor por trás disso. Quem? O universo inteiro que vai estar a seu favor. Então, eu coloquei aqui que as perguntas para conectar, o que elas conectam? Elas conectam todo o nível de consciência que está disponível para você. Quando você pergunta para o imóvel, né? Que contribuição você pode ser para mim? Ou que contribuição eu posso ser para você? Pode ser a casa que você mora hoje, nem precisa ser uma casa à venda. Ou pode ser uma herança que está ali, né, cada um puxando para um lado e com uma briga, com inventário e etc. Mas se a gente colocar a nível de consciência, as limitações vão ser dissipadas, os bloqueios vão ser liberados. É a nível de consciência. Por isso que a gente fala que as ferramentas de Access criam mudanças, porque a partir do momento que você faz uma pergunta, você acessa um nível de consciência. É lógico, o imóvel não vai chegar para você e vai falar verbalizado, né? Faça isso, faça aquilo. Mas quando você entra nessa pergunta, você se coloca na disposição de receber a informação, a resposta ela é uma informação, você vai obter a consciência do que aquele imóvel está requerendo de você. Que contribuição você pode ser para ele, que contribuição ele pode ser para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. A Adriana, passando para dar um oi, estou na classe com o doutor Denri. Sucesso, doutora Adriana! Quando eu coloquei né, essa questão da gente ter perguntas para conectar, perguntas para engajar e perguntas para comunicar, a gente tem três níveis, né, de acesso. E esse acesso que a Matilde teve foi exatamente o engajamento. Ela engajou com o quê? Com as memórias. As memórias da gente, elas não estão só nas nossas memórias na cabeça, na mente. Elas estão espalhadas pelo nosso corpo. O nosso corpo registra todas as emoções. Então, determinadas emoções, sentimentos e pensamentos que ela experienciou lá naquele primeiro imóvel dela. Você tinha quantos anos, Mati, quando você comprou? Eu tinha 94, 27 anos. Então, a gente está falando de uma aquisição de 27 anos. 33 anos. 33. E você morou quantos anos lá? 9. 9 anos. Né? Então, 9 anos, se a gente multiplica 365 dias por 9 anos, quantas memórias, quantos pensamentos, quantos sentimentos impregnados no nosso corpo, na nossa mente, na nossa consciência e também no imóvel. Então, a primeira coisa quando alguém fala assim, vamos fazer uma facilitação, eu estou com um imóvel ali para vender e tal, eu não facilito primeiro a pessoa. Eu preferencialmente escolho ir lá e facilitar o imóvel, porque aí vem um efeito dominó, porque o que a gente faz lá começa a reverberar nas pessoas energeticamente que estão engajadas naquele campo vibracional, naquela frequência vibracional. Então, mais uma pessoa aqui entrando. Sejam todos bem-vindos, e quem está chegando agora, a gente está gravando, tá? Então, depois eu vou disponibilizar também a gravação. Então, nesse espaço da gente se colocar na pergunta para a gente criar mais com os nossos imóveis, foi o título, né, que eu venho utilizando como Alegria dos Imóveis. Porque, geralmente, as pessoas, mesmo quando vão comprar o seu primeiro imóvel, elas têm alguns pensamentos e alguns sentimentos que atrapalham, como preocupação, ansiedade,
Digamos, aperto financeiro, porque às vezes não está assim, né? Ah, eu estou lá com um X de dinheiro para comprar a casa que eu quiser. Não. Geralmente é o X que cabe dentro da casa, que é a casa que cabe dentro daquele lugar. E aí é outra facilidade com as perguntas, porque aí a gente pode começar a pedir pelos recursos que sustentem aquela aquisição, que vão dar suporte para aquela escolha, né, daquele determinado imóvel. Quando você já tem, né, uma certa facilidade em fazer perguntas, eu nem sei se todo mundo aqui tem, né, alguma introdução a Access ou alguma coisa, mas Access Consciousness significa acesso à consciência, e a gente tem inúmeras ferramentas e técnicas para cada vez mais estarmos presentes, conscientes, e eu resumo, poderosos. Por isso que eu utilizei o texto, né, para colocar, e coloquei ele aqui, que é do livro Como Se Tornar Dinheiro. Se vocês olham para suas vidas e pensam que não tem dinheiro suficiente, estão realmente dizendo para os anjos que estão sentados a seu lado, que dão assistência a vocês, vocês estão dizendo a eles que não precisam de dinheiro adicional, que não precisam de energia. Na verdade, vocês não precisam. Você é energia e você tem suprimento ilimitado dela. Você tem energia mais do que o suficiente para fazer tudo o que deseja em sua vida, mas você não escolhe criar como dinheiro, como energia e como poder. Quando a gente fala, né, como poder, eu até pedi para vocês refletirem sobre esse texto e responderem aqui. O que é poder para você? E quando eu trago essa pergunta, o que é poder para você, o que eu estou querendo trazer à tona para a gente? Que nós somos e devemos assumir que somos, sim, criadoras da nossa realidade. Então, o outro tema que eu coloquei foi como começar o dia criando a sua própria realidade, sem depender de ninguém e sendo apoiado pelo universo inteiro. Muitas vezes a gente acha que, para determinada situação, eu vou ter que, né, contratar uma imobiliária, convidar um amigo para ir lá, levar outro amigo para vender. E nas últimas vendas, e aí, se a Matilde quiser depois compartilhar, ela fala também, mas depois do Alegria dos Imóveis, eu efetivei 2 vendas de imóveis sem envolver e sem depender de ninguém. Apenas usando perguntas e uma outra regrinha que vocês podem anotar aí, que começa o dia a dia da seguinte forma. Primeiro, qual é a minha intenção nesse dia de hoje? Quem aqui hoje, ao acordar pela manhã, escreveu ou verbalizou qual que era a intenção desse dia? Alguém intencionou esse dia de hoje? Sim ou não, galera? Só respondem. Sim ou não? Pode responder aí no chat também. Porque se eu sou criador da minha vida e eu intenciono pela manhã como vai ser o meu dia, ou o que eu escolho que esse dia seja, o que eu estou sendo? Um convite para o universo realmente criar junto comigo, tá? E aí, número 2, eu coloquei perguntas. Então, no mínimo, escrevam 5 perguntas pela manhã. E terceiro, agradecimento. Geralmente, quem não tem o hábito ainda, né, de fazer agradecimentos, pode ter um caderninho, pode ter uma folha avulsa, pode ser um note lá no celular, pode ser um grupo no WhatsApp, mas se você começa o seu dia na frequência, agradecendo, perguntando, intencionando, eu te dou 3 dias para acontecer milagres aí na vida de vocês, se vocês fizerem isso. 3 dias, ok? É um desafio aqui. Quem quiser, comece amanhã, segunda, terça-feira, e aí me encontra na internet aí quarta-feira, porque a gente vai estar ao vivo em algum lugar, porque realmente, se você começar o seu dia criando a sua própria realidade, por que eu falei sem depender de ninguém? Porque a dependência, ela causa sempre um modo espera. O modo espera, né? Eu vou esperar o fulano vir me buscar, ou eu vou esperar o fulano me pagar, ou eu vou esperar minha aposentadoria para eu curtir a minha vida. Sempre, né? O depender gera um modo de espera. E qual que é o convite do Access? A gente entrar no modo perguntas. Por isso, 5 perguntas pela manhã, todos os dias.
No caso dos imóveis, como a gente está trabalhando com esse tema, eu coloquei aqui o que eu hoje tenho feito, tá? O que esse imóvel tem a contribuir comigo que eu ainda não percebi. Só que aí, detalhe, eu estou com uma lista de 10 imóveis que eu estou trabalhando como facilitadora e corretora deles nessa semana. Então, nessa semana, eu tomei café da manhã todos os dias com os meus queridos imóveis. E comecei a fazer a pergunta para cada um deles. O que esse imóvel aqui, fulano de tal, porque aí ele, né, eu acabo tendo uma intimidade, porque a gente também começa a perguntar os nomes que eles têm, né, para trazer uma consciência e uma intimidade. O que esse imóvel tem a contribuir comigo que eu ainda não percebi? E aí a gente vai uma sequência. Agora, você pode aplicar isso na sua vida, né? A Matilde sempre coloca lá que energia, espaço, consciência e o meu corpo podemos ser para tal coisa, né? Então, tem vários tipos de perguntas. O que a gente está trazendo aqui é que você pode começar com 5 perguntas, independente do que você deseja, tá? Nosso tema é imóveis, então eu vou realmente direcionar para imóveis. E no caso do agradecimento, o que tem a questão da gratidão? Por que começar o dia com a energia de gratidão e não agradecer só à noite quando você for dormir? Porque gratidão é a maior energia para criar abundância e prosperidade na vida. Criar o hábito de agradecer todos os dias é um grande desafio, porque ainda não se tornou hábito, então a gente ainda passa batido em alguns momentos. Então, se você toma café da manhã todos os dias e você toma banho todos os dias ao acordar, como seria agora a gente criar um hábito de todos os dias agradecer pela manhã, para começar o dia nessa energia? Então, você pode agradecer pelos imóveis que chegaram até você, você pode agradecer pelos imóveis que ainda não chegaram para você, mas que estão chegando porque você já está dando passos nessa direção. E se tiver imóveis, né, dentro de discussões aí de herança, de processos familiares, começa a agradecer já pelo resultado disso. E aí as coisas podem ter mais facilidade ainda. E no caso de você se colocar nesse desafio de agradecimento, vejam se vocês conseguem fazer isso por no mínimo 7 dias. No mínimo 7 dias. E teve desafios aí de gratidão de clubes que a Matilde também fez online recentemente, né, Matilde? Eu só acompanhei, eu não participei dessa vez. Mas, assim, a energia da gratidão, você pode ser grato pelo imóvel que você já Permaneça com o tem. clube. Hã? Eu fiz 3 rodadas de 33 da gratidão transforma. Agora estou numa rodada de o milagre da gratidão, são 90 dias. Uau! E provavelmente o próximo, a gratidão transforma a sua saúde. Que lindo! E por que eu estou trazendo para vocês essa questão da gratidão? E aproveitando, né? Olha, pessoal, tá aí. A Matilde tem um trabalho lindo em relação a isso também. Porque normalmente a gente vai para o espaço da nossa mente de pensar o que eu vou fazer. E nós temos uma super habilidade, um super poder de sermos a energia daquilo que a gente deseja. Então, se você se presenteia, se você se agradece, se você reconhece que você é uma pessoa verdadeiramente grata, isso já é ter poder, tá? Por isso que eu perguntei o que era poder para vocês. Isso já é ter poder. Agora, o espaço de escolher a gratidão, ela também te convida para você desassociar os relacionamentos que você tem em volta de você que praticam reclamação, que ainda estão num espaço de duvidar de milagres. É outra coisa que eu percebi outro dia, Matilde. Né? Quem duvida de milagres está dizendo que não tem poder. Então, quem não acredita em milagres não recebe, né? Não recebe da vida aquilo que poderia receber, porque abriu mão de um determinado poder. Ok, até aqui. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu falo muito rápido, né?
Eliane, você tem alguma pergunta? A Eliane está aí colocando apartamento dela pelo Airbnb, aprendendo a ter fontes de rendas divertidas. Você tem. Abre aí seu microfone. Então, eu estou falando que eu anoto porque eu esqueço muito rápido. E aí, né, eu tenho esquecido. Aí eu anoto para eu depois ler. Então, essa última coisa aqui que você falou é desassociar da gente pessoas que estão ainda na reclamação, é isso que você falou? Exatamente, porque às vezes a gente faz a nossa parte, mas a gente tem que lembrar que a energia ela é contagiante. Quem está por perto. Aí a gente começa o dia assim, né? Minha intenção, minhas perguntas, meus falam que a gente é resultado das 5 pessoas que a gente mais convive, né? A média, exatamente. O Paulo Vieira que fala isso. O Paulo Vieira fala, exatamente, que somos a energia das 5 pessoas. Então, ir para esse espaço da alegria dos imóveis, né? Seja você uma pessoa que está escolhendo morar numa casa nova, ou que está escolhendo vender o seu imóvel, ou simplesmente receber mais contribuição do imóvel que você já tem, é essa pergunta, né? O que é que esse imóvel tem a contribuir comigo que eu ainda não percebi, ou que eu ainda não pedi, tá? E nesse espaço-tempo que a gente preparou para o dia de hoje, eu coloquei também lá embaixo, no final do texto, 4 armadilhas fatais que estão fazendo você obter um resultado mediano, ou seja, evitando prosperar, abundar e realizar. 4 armadilhas fatais. Ok, então eu falei já essa questão dos relacionamentos tóxicos, né? Aquilo que não acrescenta na sua vida, a gente tem que estar presente e consciente disso. Nem sempre é para você tomar uma atitude sobre isso, mas só de você estar consciente disso, algo já vai mudar. Basta ter consciência e algo já vai ser diferente, ok? Então, qual que seria aqui a primeira armadilha? Não ter clareza da sua aplicação financeira. Ou seja, se você tem determinados rendimentos, se você tem casas alugadas, ou se você coloca ações, né, em rendas de imóveis, ou se você tem uma sociedade de um prédio comercial, enfim, independente da finalidade, mas se você não tiver clareza da sua aplicação financeira, você já está deixando de ganhar mais. E por que eu trouxe esse tema como primeiro, né? A Matilde vendeu o imóvel dela, que dava para ela um X valor mensal de aluguel por mês. Quando você colocou à venda esse imóvel, Mati, que a gente já se acompanha, já tem um período de alguns trabalhos em conjunto, né? Foi porque você também acessou novas fontes de renda que te daria mais rendimento do que o próprio apartamento, não foi? Exatamente. Então, pessoas, nem sempre ter o imóvel significa que você está aplicando bem o seu dinheiro. Existem tantas aplicações, tantos rendimentos que você pode acessar também fazendo perguntas. E exatamente fazendo perguntas foi como a Matilde acessou, como eu acessei, como a gente tem participado de várias mentorias, como a gente também tem mentorado. Então, assim, a questão da clareza da sua aplicação financeira de verdade, você sabe hoje qual é o valor que para você seria um valor maravilhoso para você manter o seu custo de vida alegre, no relaxamento, sem nenhuma preocupação? Porque se você não tem esse valor, se você não sabe esse valor, você pode até ter um imóvel aí para vender, ou um imóvel aí para alugar. De repente, o imóvel que está para alugar, que não está alugando, é simplesmente por falta dessa informação. Porque aí a sua energia está uma energia contrativa, ela está uma energia limitante. Quando você tem consciência daquilo que mensalmente para você seria o seu gozo financeiro, eu vou usar essa expressão que eu adoro, né? O gozar financeiramente. Você
pode começar a fazer pedidos para o universo a partir dessa consciência. Agora, se você não tem essa informação, se você tem imóveis à venda e não está conseguindo vender, se você tem imóveis para alocar e não está alocando, nem sempre a culpa é do mercado, nem sempre é a economia do país, nem sempre é uma dificuldade fora de você. Pode ser uma limitação especificamente dentro de você. E tudo que se requer? Mais informação. Apenas mais informação. E como é que a gente consegue mais informação? Fazendo perguntas. E talvez muitos de vocês que vieram aqui hoje para esse momento com a gente, né, com todas nós aqui, foi exatamente porque você em algum lugar fez alguma pergunta. E aí aqui eu posso estar trazendo alguma possibilidade diferente de você pensar e agir um pouco diferente, tá? A segunda armadilha, não pedir além da sua imaginação. Ou seja, se você começa a pedir e agir na mesma direção, você já estará dando os primeiros passos para os resultados serem cada vez melhor. Então, se eu tenho lá um determinado imóvel, a primeira coisa que a gente normalmente faz, né, e eu falo isso justamente pela experiência como corretora de imóveis, é perguntar na praça quanto que vale aquele apartamento. É perguntar na praça quanto que vale aquele meu imóvel. Só que nem sempre o valor da praça é o valor que vai ser vendido o seu imóvel. E nós tivemos uma experiência muito bacana aqui em Palmas, depois do workshop Alegria dos Imóveis, de junho, e a Matilde estava comigo em julho, num evento com o Dr. Denrir, no Rio de Janeiro, e naquele momento lá, Mati, eu efetivei uma venda de um imóvel que disseram para mim, ainda no final de junho, que era impossível alcançar aquele valor naquela determinada quadra, e foi um terreno em Palmas, de uma amiga, da qual eu fui facilitadora e corretora, e adivinhe, nós vendemos o terreno dela por 30% a mais do valor de mercado. Muitos corretores amigos disseram, não, lá não vende por esse valor. Ali, não, aquele espaço lá não tem como, lá não existe venda para esse valor. E aí eu vou dizer para vocês, vocês sabem quem é que me disse o valor do imóvel? O imóvel. O próprio imóvel. O próprio imóvel. A gente começou a facilitar, fazer perguntas, chegaram algumas consciências, eu sentei com a dona do imóvel, porque também para ela era um valor, né, bem discrepante, ou seja, 30%, né, a mais do que o valor que ele tinha sido avaliado por corretores convencionais. Como eu sou uma corretora energética quântica, super poderosa, eu falei para ela, vamos ficar num espaço do relaxamento e receber essa informação, perceber se isso vai criar mais e começar a divulgar? Vamos. Pessoas, foram 2 semanas. 2 semanas. A gente está falando de 15 dias. E o imóvel foi vendido pelo valor que eu recebi do próprio imóvel. Então, tudo que está aí prendendo você em lugares onde você ainda está concluindo mentalmente, quando a gente poderia simplesmente estar usando a nossa consciência, o nosso superpoder de perguntar para criar uma realidade completamente diferente, alegre e divertida com os nossos imóveis, com os nossos negócios, na nossa vida, com a nossa realidade financeira. Impeça, vamos destruir e descriar? Certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos, covardes e alentes. Então, assim, se alguém estiver aqui agora, ou que for assistir depois, e falar assim, gente, o que essa maluca está dizendo, né? Esse é o enunciado aclarador do Axis, certo e errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos, covardes e alentes. Essa frase todinha, ela tem um sentido de um sugador energético, onde a gente aspira as limitações, os bloqueios, as crenças, aquilo que nos impede de verdade de criar uma vida expandindo a nossa consciência e não seguindo a nossa mente. A nossa mente só sabe os lugares que nós já fomos, é um modo repetição. O modo pergunta nos conecta com a nossa consciência, com a consciência das coisas, com a consciência de tudo que está ao nosso redor, incluindo pessoas. Então, hoje, né, são 18 horas e 11 minutos. Se eu, Gelisa, quiser obter a consciência de um determinado imóvel, né, eu fui convidada para fazer uma avaliação amanhã, inclusive de um casal de amigos que estão divorciando.
Eu preciso ir até o imóvel? Não. Eu já comecei a fazer perguntas hoje. Mas, como nós estamos numa realidade contextual, materialista, amanhã eu vou até o imóvel, vou fazer a minha visita, né, vou entregar lá algumas perguntas também para que eles possam entrar num estado de harmonia, de relaxamento, para a gente conduzir, né, da melhor forma a negociação desse divórcio, porque eles têm vários imóveis, não é só um. Então, ok, falamos dessa segunda armadilha. A terceira armadilha, não abrir mão dos seus medos. Quando você não abre mão dos seus medos, o que você está fazendo com a sua vida? Travando, né? Paralisando ou empacando toda a realização que você pode ser. Então, o que o medo nos causa? Ele nos causa inação, procrastinação, protelar as coisas. Então, o espaço de você não olhar para aquilo que verdadeiramente te dá medo, te causa medo, ou que traz para você uma mentira, que é o medo, porque também pode ser excitação, né, Mati? A gente tem outras possibilidades aí de averiguar esses medos, mas enfim, essa seria a terceira armadilha, tá? E a quarta armadilha, e essa eu amo, porque ela é tão absurda que ela é simples. Não planejar suas conquistas no papel e olhar para isso no mínimo a cada 15 dias. Ou seja, você vai indo no piloto automático, vai seguindo a manada e não tem para você individualmente um plano financeiro, um plano de vida, um plano de conquista. E quando você tem um plano financeiro, um plano de vida e um plano de conquista, você é dono da sua vida, você é o poder de criar a sua realidade. E isso é o que diferencia, inclusive, o que a gente sempre menciona, né? Da mentalidade de pobreza, da mentalidade de riqueza. Porque tem pessoas pobres, mas que possuem mentalidade de riqueza, e elas fazem planejamento, elas ganham um salário mínimo, mas ela tem um carro novo, ela tem uma casa paga. Então, não se trata de ser pobre ou rico, se trata de ter mentalidade de pobreza e mentalidade de riqueza. Então, qual é a mentalidade que eu tenho hoje? Você também pode escrever, se perguntar e começar a analisar isso aí, para a gente começar a mudar, porque o sucesso não é uma definição, ele é aquilo que você considera para você o sucesso. Pode falar, Mati. É uma frase que eu sempre disse para as pessoas: não importa o quanto você ganha, e sim o que você faz ou o que você ganha. É o direcionamento, né? Você pode multiplicar ou você pode quebrar. Pode ganhar 2.000 em uma casa e você ganha 20.000 está pagando aluguel. Exato. E é bem legal você trazer para a gente, né, essa frase, em função de uma experiência não tão agradável. Alguns anos atrás, eu geri, né, alguns imóveis e alguns negócios da família, e pude ter a clareza, recentemente, eu acessei um planejamento estratégico que eu contratei em 2012 para mim, como empresária e gestora, e também para a vida, né, especificamente. E quando eu olhei para esse planejamento que eu fiz, né, foram 10 sessões de coaching, inclusive com uma pessoa que era recém-chegado de São Paulo, em Palmas, e aí eu olhei para aquilo ali e falei assim, Gelisa, essa vida de 2022 é a vida que você escreveu lá em 2012. Ou seja, teve caminhos que eu tive que experienciar e vivenciar, mas lá atrás, como eu planejei, o plano de ação, ele está sendo atualizado agora em 2022, ou seja, 10 anos, uma década certinha, e nós tínhamos colocado lá ações para 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. E quando a gente passa batido por 1 ano, a gente olha e fala assim, caraca, nós estamos no final de outubro, o que eu fiz em 2022? O que eu conquistei em 2022? O que eu realizei em 2022? Então, essa armadilha número 4, ela é fantástica você anotar, porque isso vale para todas as áreas da sua vida. Não planejar as suas conquistas no papel e olhar para isso no mínimo a cada 15 dias. Ou seja, sair do piloto automático e parar de seguir a manada.
Ou você vai ser mais um lá fora, ou você vai fazer parte dos 5%, que, por exemplo, é uma informação que eu tenho aqui, que 5% só dos brasileiros ganham acima de 15 mil reais. Aí nós estamos falando de 95% abaixo de 15 mil reais. Aí você quer fazer parte de qual grupo? Dos 95 ou dos 5? É só uma escolha. Então, se a gente tem 4 armadilhas, se a gente tem 3 tipos de perguntas, conectar, engajar e comunicar, e se a gente já tem um mapa para criar um dia diferente, qual é a sua escolha para que você obtenha, de verdade, alegria com seus imóveis, com seus negócios, com a sua vida? Pode ligar seu microfone, Eliane? Oi, Gelisa. Nossa, a memória está uma bênção. Você pode repetir a quarta? A quarta, não planejar suas conquistas no papel. Ah, tá. Suas conquistas no papel. E olhar para isso, no mínimo, a cada 15 dias. No papel. Porque a informação que você escreveu hoje, daqui 15 dias vai ter uma alteração. Você vai, né? Então, é legal olhar para isso a cada 15 dias para a gente ir atualizando. Tá, a cada 15 dias. Ah, agora entendi. Nossa. Tá bom. Obrigada. Ok? E assim, no início, pode parecer um pouco ilógico, tá? Mas nada aqui é cognitivo. Eu consegui colocar no papel, digamos que 3 facilidades que podem trazer para a gente uma incrível alegria com todos os imóveis, ou com aquilo que você, né, vai aplicar, porque na verdade é aplicável em outras áreas, mas como recentemente, para mim está sendo muito divertido trabalhar como facilitadora e corretora e trazer para as pessoas que está acessível a qualquer um, incluindo os corretores, as imobiliárias, né? Está disponível para a gente também aplicar treinamentos, o formato, ele está aqui. O que vai acontecer no próximo sábado? A gente vai falar mais sobre todos esses tópicos aqui, e no dia 5 de novembro, a gente vai ter o workshop online, para onde quiser se inscrever, se precisar de tradutor, a gente tem também, mas é levar a fundo cada uma dessas ferramentas aqui, a gente vai fazer exercícios práticos também, mas eu acho que essa entrega de alto valor de hoje já vai poder contribuir muito com uma mudança de uma realidade de vida de vocês hoje e relacionar isso com os imóveis, porque, na verdade, nós temos infinitas possibilidades com os nossos imóveis. Às vezes a gente define que vai ser, né, algo, tipo, muita gente fala assim, vou construir aquela loja para eu alugar para uma drogaria, porque é a rede que mais cresce em Goiânia. Eu tenho uma cliente assim, nós estamos facilitando o ponto dela lá, porque terminou a obra e não apareceu a drogaria. Eu falei, que droga, né? Enfim. Mas por quê? Porque ela definiu. Então, quando eu defino, gente, eu tenho 1% de opção, e aí eu estou dispensando 99%. Outras possibilidades. Né? Então, o fazer perguntas para se conectar, se comunicar e se engajar com os imóveis é algo que está, assim, fácil demais, porque é fácil. Basta praticar. E quanto mais você praticar, mais você vai perceber energeticamente o que aquele determinado bem, aquele determinado imóvel pode ser de contribuição para você e você pode ser de contribuição para ele. Ok? Perguntas? Tem que abrir o seu microfone. Pode falar. Eu fico abrindo lá em cima, onde está eu lá, mas é aqui embaixo. Estou falando, o negócio da gente é ter que praticar, né? Mas é muito interessante. E outra coisa, às vezes você fala assim, mas eu não tenho imóvel. Ok, mas você pode arrendar uma chácara, essa chácara pode virar uma pousada, você pode administrar imóveis de amigos que não estão morando mais na cidade. Gente, são muitas as possibilidades.
São Uhum. N possibilidades. Ouse imaginar, ouse e se permita fazer perguntas. E aí, se eu não sei que pergunta fazer, eu pergunto. Que pergunta que eu pergunto aqui que vai contribuir comigo? Uhum. Uhum, é. Mas até aos meus 43 anos de idade e os 4 anos que eu estou em Axis, eu ainda não encontrei ferramentas mais simples, pragmáticas e que instantaneamente trazem para a gente tanto resultado. Eu tenho só a agradecer a todas as possibilidades que eu tive de estar recebendo essas informações, colocando em prática essas informações e, detalhe, contribuir com mais pessoas. Mais alguém tem perguntas? Não, vamos pôr em prática. Ok, então. E aí, no próximo sábado, eu estarei de novo nesse mesmo horário, 5h30, caso vocês queiram convidar outras pessoas, né? Às vezes a gente simplesmente, para abrir um pouco mais a oportunidade, outras pessoas também podem se engajar e receber essas ferramentas, ok? Esse vídeo vai estar disponível também depois no meu canal do YouTube. Quem não tiver inscrito pode se inscrever lá, Gelisa Diniz. Meu Instagram também, Gelisa Diniz. E em breve a gente se encontra aí em qualquer outro lugar, online ou presencial, ok? Ah, legal. Gratidão. Gratidão a vocês Gratidão também. aí pela sua Um disponibilidade. ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigada para você também. Fica com Obrigada a Deus. todas. Falou. Tchau.